Saudações, caríssimos Sanifãs. Finalmente estamos de volta com o Colexandro, aqui o lugar onde eu falo sobre as revistas que eu tenho na minha coleção. E são revistas que eu prezo muito, revistas de quadrinhos nacionais. Aqui eu só falo de revistas de quadrinhos nacionais, que aqui a gente já entende que os quadrinhos estrangeiros já têm publicidade suficiente. Eles não precisam de mais publicidade. Se eu tenho quadrinhos estrangeiros na minha coleção, é lógico que eu tenho muitos, mas não vou falar de nenhum deles nesse quadro, porque aqui a gente só fala dos personagens e autores brasileiros. E hoje, nessa volta, nós vamos falar de um trabalho maravilhoso, sensacional, de um autor paulista que agora mora aqui em Pernambuco. Eu estou falando do Israel Pereira. E o material, o personagem dele que eu estou falando, a revista que nós vamos resenhar hoje, apesar de ter um nome em inglês, ela é totalmente brasileira. E eu estou falando de High Power. High Power é o nome do super-herói, é o nome do personagem. É o super-herói High Power, cujo nome gera algumas situações engraçadas na vida desse herói aqui no Brasil, porque ele se chama High Power, mas é um herói legitimamente brasileiro, apesar do seu nome civil se chamar Jason Honk. E ele começou a carreira dele agindo na cidade de Santos, em São Paulo, e ele tem que cuidar da sua irmã mais nova, a Ângela. O High Power teve seus poderes ativados quando a sua irmã foi sequestrada. E aí foi sequestrada na frente dele, e aí só ativou os poderes dele e se tornou o herói conhecido como High Power. E ele tem uma amiga chamada Júlia, que funciona como a sua bússola moral, sua consciência, enfim, a pessoa que lhe dá a orientação. No arquétipo da jornada do herói, a Júlia seria facilmente identificada como o sábio. Pois bem, essa história do High Power, ela é muito interessante porque o Israel sempre publicou histórias do High Power em tom cômico, numa pegada cômica, comédia, para fazer rir mesmo. O High Power sempre foi um herói com essa pegada cômica. Então, essa história, Clarissa Está Morta, é uma história tocante, envolvente, mostra pra gente um lado sensível do Israel, principalmente porque é uma história que aborda um tema muito delicado, que é o abuso infantil por familiar. O que acontece nessa história? O Jason conhece essa menina chamada Clarissa. E nessa história a menina é muito retraída, ela é muito fechada. Então o Jason não consegue fazer com que a menina converse, se solte. E aí ele tem uma ideia, e a ideia é se transformar no High Power e tentar conversar com a menina. E acontece que ele consegue conversar com a menina, e a menina abre o coração para o herói, para o High Power. Só que ela não conta para o High Power tudo o que aconteceu. Ela abraça o High Power, fica ali sentindo conforto com ele, mas não se sente à vontade para falar sobre o que a aflige. Então o High Power, obviamente, traz a sua amiga Júlia, e a Júlia, conversando com a criança, finalmente faz com que a criança desabafe e conte que estava sendo abusada pelo próprio pai. É nesse momento que o High Power decide, então, confrontar o pai da Clarissa. E como toda boa história de herói, acontece que no momento em que o High Power está prestes a confrontar o pai da Clarissa, eis que ele tem um encontro nada agradável, ele, o pai da menina, o pai da Clarissa,
tem um encontro nada agradável com um mercenário chamado Destrega. E sem que nós saibamos as razões exatas, o Destrega simplesmente começa a espancar o pai da Clarissa. E a gente tem nesse momento, onde a gente vê mais uma vez que não deve subestimar um escritor só porque ele escreve um determinado gênero. Quem conheceu o trabalho de Israel, vendo ele escrever só quadrinhos de humor, de repente vê ele escrevendo uma cena muito séria, onde o Hightower está na dúvida se ele deixa o Destrega matar o pai da Clarissa na pancada ou se ele intervém. A consciência do herói começa a trabalhar aí, e isso é muito forte. É muito humano. Imagine você nessa situação, vendo um abusador de crianças, um abusador da própria filha, apanhando de outro cara, mesmo que o outro cara seja um vilão. O que você faria? Não é? O que você faria? Como você agiria? Você deixaria o Destrega matar o cara na pancada ou você interviria? Como um bom herói, amante da justiça e defensor da vida, o Hightower vai e enfrenta o Destrega até que derrote e leve o Destrega para ser preso. E aí nós temos brevemente aquele momento de humor na confusão em que os policiais fazem com o nome do Hightower. Faz aquela abrasileiração, Hightower. É uma das muitas, né? Quem lê os outros quadrinhos do Israel vai ver que ele tem várias, não sei se cacofonia seria o termo correto para falar sobre os trocadilhos que fazem com os nomes do Hightower. Se o Hightower um dia vai mudar o nome para um nome em português para acabar com essa confusão, eu não sei, mas isso rende realmente alguns momentos bem cômicos na vida desse herói. Então a Júlia, ela passa ali uma lembrança, pensando na situação toda, lembra-se do momento em que a irmã do Jason, do Hightower, foi sequestrada. Ela está pensando sobre tudo isso quando a Clarissa vem conversar com ela. E a gente tem um momento muito tocante. Essa história, que ela é toda desenhada num traço de mangá. É um traço de mangá, que é uma referência muito forte do Israel. Mas a narrativa não é uma narrativa de mangá, apenas o traço da revista é mangá. E esse momento todo é de uma sensibilidade incrível, porque a Clarissa chega para a Júlia e ela chega ao ponto de perguntar se o que o pai dela fazia com ela era culpa dela. E a Júlia abraça a menina, conforta e diz: não, meu amor, você não fez nada de errado. A culpa não é sua. A culpa não é da vítima. É um momento muito tocante nessa história que realmente faz a gente se emocionar. É um momento muito emocionante quando a Clarissa chega e se abre o coração dessa maneira para a Júlia, e a Júlia conforta ela, deixando claro, consola ela, deixando claro que ela não tinha culpa do que o pai fazia com ela. Então, o pai da Clarissa se recupera da surra que levou do Destrega. A gente ainda não sabe por qual motivo isso aconteceu. Talvez seja explicado em um futuro próximo, não sei. E não era o foco da história também. O Destrega provavelmente só estava ali para dar um pouco de ação à história, não é? É um recurso que a gente geralmente às vezes usa. Às vezes a história tem um pano de fundo dramático e, como é uma história de super-herói, a gente bota uma ação no meio ali, uma troca de pancada, uma troca de socos para movimentar a história, para dar uma agitada, enquanto a gente trabalha o foco principal da história,
que no caso é a história da Clarissa. Então o pai recuperado volta para casa. E como denúncias geralmente não bastam, de acordo com as leis do nosso país, e nós precisamos ter provas do que está acontecendo, o Hightower conversa com a Clarissa e eles armam um flagrante para o pai da Clarissa, deixando claro todo momento que a Clarissa sempre esteve segura, porque o Hightower estava de vigília. E o pai da Clarissa de repente começa a... Primeiro ele começa agindo como um pai normal, se preocupando se a criança estava bem, e depois ele começa a assediar a própria filha. E com os áudios dessa conversa já é suficiente para que o Hightower entre junto com a polícia e leve preso esse pai abusador. E a história termina com o Hightower e a Julia conversando diante de um pôr do sol, fazendo algumas considerações finais. E a gente, lendo a história, entende o título da história, que é importante, porque é uma história forte. É uma revista de 28 páginas, contando com a capa, né, contracapa. São 28 páginas. E nessas 28 páginas de uma história dramática, muito forte e emocionante, o título Clarissa está morta refere-se à infância da criança. Até o título tem uma sensibilidade muito tocante, muito marcante. Porque quando uma criança é abusada sexualmente, a infância dessa criança morreu. A capa é muito emblemática, porque o Hightower está segurando nos braços um ursinho de pelúcia da Clarissa. O ursinho está todo esfarrapado, simbolizando a morte da infância dessa criança. O selo Force Comics é um selo do próprio Israel. A edição é uma edição extra. Eu tenho algumas outras edições ali do Hightower também na minha coleção. Falarei sobre elas no próximo vídeo. Mas eu quis começar por essa porque é uma história que toca, que mexe com a sua emoção. Se caso você acha que abuso infantil é uma besteira, é culpa da criança, não é. E essa é uma história simples, em miolo preto e branco, capa colorida, miolo preto e branco. É um material muito parecido graficamente com as edições do Sunnyverse. Mas é que dentro dessas 28 páginas tem uma mensagem tão forte, tão emocionante, tão tocante, que vale a pena demais você ler e ter na sua coleção. E ver essa performance tão diferente, essa visão tão diferente do Hightower. Então, para você conseguir essa edição, entrando em contato com o Israel Pereira, procura ele nas redes sociais. Não sei se ainda está vigente o site. Você pode procurar um blog. É o forcecomics.blogspot.com. Vou deixar esse link na descrição do vídeo, caso ainda esteja vigente. Se não tiver vigente, eu vou retirar da edição, vocês não vão nem ver esse endereço. E esse foi o Colexandro de hoje. Hightower Extra, Clarissa está morta. Uma história emocionante do herói Hightower. Espero que vocês tenham gostado. Se tudo der certo, a gente volta ainda esse ano, na próxima semana, com mais um Colexandro. Até lá, um forte abraço e valeu! E eu não podia encerrar esse vídeo sem antes falar a vocês do financiamento coletivo do Sunnyverse. Nós estamos querendo fazer um trabalho integral,
Aqui no Saniverso você tem histórias em quadrinhos e agora tem também a produção de vídeos com conteúdo falando sobre histórias em quadrinhos. Nós temos o Colexandro, que é esse quadro que você assistiu, onde eu falo das revistas em quadrinhos nacionais brasileiros aqui da minha coleção. Temos os vídeos onde eu estou falando atualmente sobre antropofagia, temos um conteúdo fantástico ali, que tem gerado um bom debate, inclusive fora daqui do YouTube, mas seria legal se ele tivesse aqui também, né? Então podem mandar perguntas aí, mas enfim, nós estamos com financiamento coletivo para podermos nos dedicar integralmente a esse trabalho. Nós estamos querendo fazer um trabalho exclusivo e integral, de dedicação em tempo integral. Para isso, precisamos do seu apoio nos nossos financiamentos coletivos. Temos o catarse.me/Saniverso e temos o apoia.se/Saniverso. Temos recompensas a partir de R$5 de contribuição. Você contribui com R$5 e já tem recompensa. E as contribuições vão de R$5 até 650. Tem de todos os tipos. Tem recompensa com revista do Saniverso, tem recompensa com desenho exclusivo, tem recompensa com histórias em quadrinhos. Enfim, você pode entrar lá e escolher a recompensa que você quer e fazer a sua contribuição. Lembrando que é uma campanha mensal. Nós temos um alvo. Nesse alvo, se nós atingirmos o alvo de R$ 2.500 mensais, assim que a gente atingir este alvo, será produzida uma história em quadrinhos do Saniverso com todos os apoiadores como personagens da história. Será uma super aventura, não com super-heróis, mas com os criadores ou os apoiadores que estão contribuindo aqui com o trabalho do Saniverso no nosso financiamento coletivo, tanto do Catarse quanto do Apoia-se. Então você pode se juntar a um time que já conta com José Ramiro Maurício, Lorde Lobo, Samuel Bono, Marcelo Schmitz e Rafael Tavares, aos quais eu deixo aqui o meu muito obrigado por estarem já contribuindo com esta campanha de financiamento aqui do Saniverso. Muito obrigado a vocês, meus amigos, e você que ainda não está contribuindo, se junte a esse time de feras e vamos fazer de tudo para atingir essa meta, para a gente ter essa história em quadrinhos publicada aí, com todos vocês como personagens da história, ok? Um grande abraço e agora sim, valeu, fui!